Olá, meus queridos irmãos, paz e graça, voltamos aqui. A gente vai inserindo aí, parte por parte, para nós ir aprendendo. Aqui devagarinho a gente vai chegando aí numa grande, maravilhosa, maior conclusão das Escrituras já no seu próprio texto. Quero lembrar vocês que nós estamos nessa série aqui, decifrando esse conhecimento tão profundo das Escrituras, do dilúvio, falando do dilúvio local, mundial, se ele existiu, e já nas partes, aí você pode estar vendo que realmente, biblicamente falando, segundo a luz, usando essa palavra ilustrativa, a luz da Bíblia, ele realmente aconteceu sim, literalmente, e ele não foi mundial, ele foi local. E eu parei dizendo por que aconteceu esse dilúvio local, qual foi o que realmente aconteceu, o que a Bíblia fala para nós, que Deus ele enviou esse dilúvio ali no mundo antes do dilúvio, naquelas descendências que nós vamos aprender agora, essas descendências, esses povos que existiam. Tem livros apócrifos que falam desses povos, destas pessoas, mas não vou entrar nesse detalhe para nós já concluir aqui rápido, aqui, principalmente ficando aqui no contexto da Bíblia. Então isto aqui é muito maravilhoso. Não perca, vai vendo aí parte por parte, continua. Nós estamos ainda aqui na segunda parte, continua. Então isso aqui é muito maravilhoso para nós aprender esse conhecimento profundo das Escrituras. Então eu parei dizendo por que realmente aconteceu esse dilúvio literal e local. E qual foram os motivos que essas águas, né? A Bíblia diz que as águas saíam tanto de baixo e tanto vinha de cima, que é chamado chuva. Então nós vamos aqui aprender, e nós só aprendemos lendo com cuidado, texto e contexto. Então eu falei a vocês que o livro de Enoque, que é a base bíblica para este grupo de pessoas que acredita que os anjos se materializou. Eu já falei a vocês que o livro de Enoque, sim, a história pode ter ocorrido em outro momento, mas não no momento aqui de Gênesis, porque 200 ou 300 anos, segundo historiadores, antes de Cristo, já estavam fechados estes livros que conhecemos aqui, chamado Antigo Pacto. E depois do ano 70 que foi concluído, colocado ali apócrifos, os livros de Enoque. Então nós temos que entender esses livros que foram fechados antes de Cristo e os livros que foram fechados depois, falando assim, fechado, achados, para os irmãos entenderem, achados ali no Mar Morto. Então os irmãos entenderam. Então nós aqui, eu parei aqui para nós entender, no capítulo 6, é o que eu vou ler até o versículo de número 12, que eu já li o versículo 13 e o 14 ali, que fala da construção da arca literal. Olha o que diz isso aqui, meus irmãos. Pode acompanhar e ficar comigo, mas antes eu vou fazer uma leitura aqui, uma introdução do ensinamento aqui pessoal. Eu falava que as religiões, muitas religiões, muitos pregadores em graça, que respeito, isso não vai mudar, é confronto de ideias, não é confronto de pessoas, mas de ideias. E principalmente eu peguei uma religião, falando assim, Testemunho de Jeová, de muitas, né? Não vou pegar nenhum pregador do Evangelho, da graça. O Testemunho de Jeová, eles dizem, acreditam, como a igreja protestante, mas eu vou pegar Testemunho de Jeová, que é os TJ, conhecidos aí, de Charles Darwin, o Russell, que começou com Torre Forte, mas este é outro assunto. Eles negam, o capítulo 5, versículo 24, né, o que eles dizem? Vamos aqui entender, não.
O que eles dizem aqui? Os testemunhos de Jeová no capítulo 6, versículo 1 até o 4 de Gênesis capítulo 6, do 1 até o 4, eles entendem que eram anjos mesmo, que se materializaram e fizeram sexo com mulheres, mas não tem como um anjo ter sêmis e reproduzir. Não tem como. Não, anjos são espirituais, anjos não têm pênis e nem vagina. Vamos na lógica. Não tem sêmis humano, adâmico, falando assim. Aqueles sêmis que depois do pecado, Adão coabitou com a mulher. Eles dizem, a doutrina deles, eles dizem, segundo a interpretação, falaram dos corpos físicos que vieram à Terra para ter relações sexuais com belas mulheres. A união que teriam nascido gigantes, perversos, iníquos, maus. Então aqui nós temos entendimento, aqui como muitos até das igrejas evangélicas também, e irmãos em graça, que acreditam, que nós respeita. Eles dizem que eles se materializaram mesmo, vieram, passaram conhecimento para aqueles homens das coisas da ciência, passaram conhecimento de fazer sexo, de beijar, de fazer, de construir, que eles vieram, se materializaram aqui na Terra. Mas eu tenho uma resposta aqui, que diz assim, olha, ainda que tal interpretação possa ser defendida, aqui é confronto doutrinários, é ideias. Quem quiser defender essa ideia, eu respeito, fique à vontade, meus irmãos. Eu estou lendo texto com texto, analisando as escrituras. Quem quiser defender, que possa ser defendida, quem defende o livro de Enoque, como eu já falei a vocês, os anjos, capítulo 6 de Judas, lendo texto com texto, ainda que tal interpretação possa ser defendida, acreditamos, eu acredito, porém que os filhos de Deus sejam os descendentes piedosos de Sete. É uma coisa pessoal minha. Você vai entender lá na frente. Apresentamos para isso os seguintes argumentos. Então nós temos que, se nós acreditamos em algo, nós temos que apresentar argumentos bíblicos e dentro do texto mesmo para nós ter esses argumentos para explicar. Olha só, em primeiro lugar, ao analisarmos o texto de Mateus 22, 29 e 30, você pode estar vendo lá Mateus 22, 29, 30, que você pode estar falando, mas ali, Fernando, está falando da ressurreição. Sim, ali está falando da ressurreição. Claro que Jesus ele entra no assunto da ressurreição, e ele está falando da ressurreição ali, mas ele está fazendo uma comparação de humanidade, aquilo que é humanidade e aquilo que não é humanidade, que é espírito, que é invisível. Ele diz na ressurreição dos mortos. Então foi no dia ali da ressurreição escatológica dos espíritos que ressuscitaram ali na destruição de Jerusalém, na ressurreição escatológica. O que foi ressuscitado não foi o corpo, ressurreição física, foi todos os espíritos. Ó, que coisa espetacular e fantástica, que todos os espíritos ali, de todas as carnes que morreram, retornaram a Deus. Então ele está falando disso. Não está falando de espírito de eleito não, viu, meus irmãos? Como eu aprendi, ensinei, isso é um tapa na cara. É espírito dos homens, toda a criação, todos os espíritos, filhos de Deus, o faixe. Eu quero ir com você lá, para você não ficar com dúvida. Não é alvo de eleição, de eleitos, filho da perdição, espíritos. Olha só. Eu quero que vocês abram, vamos lá comigo, Mateus 22, depois nós voltamos para o capítulo 6 de Gênesis, Mateus 22, 29 e 30. Vamos lá. O argumento que nós temos é esse. Vamos lá. Mateus 22,
Vamos ver se é isso mesmo. 22, 29 e 30. Vamos ver o que diz lá. Mateus 22, 29 e 30. Ele está falando da ressurreição para os saduceus que acreditavam numa ressurreição física. Mas ele vai falar que não. Olha só, preste atenção. (29) diz assim: Jesus, não é o Fernando, nem o canal Yahushua reina para sempre. A veracidade, se nós acreditamos em Jesus, acreditamos também o que ele falou na sua palavra. Ele diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Versículo 30. Porque na ressurreição, está falando da ressurreição sim, mas ele está falando dos espíritos que iam retornar no último dia, aquele dia que foi profetizado pelos profetas, o grande dia terrível do Senhor, que o próprio Yahushua falou no capítulo 24, capítulo 24 de Mateus, Marcos 13, Lucas capítulo 21, da ressurreição escatológica, espiritualmente falando, meus irmãos. Ele diz, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: errais, não conhecendo as Escrituras, porque vocês não conhecem nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Versículo 31. Acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: olha só, que coisa interessante. Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Ele está falando aqui não da carne. Ele está falando do Espírito, meus irmãos. Do Espírito. Então, eles dizem que os irmãos acreditam que os anjos coabitaram com a mulher, aquelas mulheres formosas lá de Gênesis 6, que eles se materializaram, porque eles chegaram aqui, tocaram aqui na terra. Mas só que Yahushua de Nazaré disse, Jesus de Nazaré, ele fala que serão como os anjos no céu. Lógico, lá no céu não tem algo físico, visível, humanidade, natureza adâmica, não tem isso. Mas só que enquanto os saduceus estão perguntando estas coisas, ele leva para o lugar invisível. Ele fala: vocês não conhecem, vocês errais de conhecer as Escrituras, porque os anjos, eles são espirituais, eles não são humanos. Anjo não reproduz, não tem como, meus irmãos. Anjos não casam. E aí os irmãos entendem que eles não casam lá no céu, mas aqui se materializa. Não, ele está falando de espíritos. Anjos são espíritos ministradores, diz Hebreus. Volto a Gênesis 6. Gênesis capítulo 6. Vamos continuar com esse entendimento maravilhoso. Em primeiro lugar, analisamos o texto de Mateus 22, 29 e 30, que diz Jesus. Jesus diz o quê? Porém, respondendo, lhe disse: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus, porque na ressurreição nem casam, nem são dados em casamentos, mas serão como os anjos de Deus no céu. Entendemos que as paixões, os apetites sexuais são especificamente manifestações do corpo e não dos anjos celestiais. Em segundo lugar, não foi da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens que nasceram os gigantes. Pelo contrário, eles já existiam antes do acontecimento. Vejamos, havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram, as filhas dos homens, e delas geraram filhos. Estes eram valentes que houve na antiguidade, os varões de fama. Capítulo 6, versículo 4. Em terceiro lugar, esse é um argumento. Em terceiro lugar, caso esses filhos de Deus fossem anjos decaídos, seriam demônios e não mais filhos de Deus.
Logo, não poderiam ser considerados como tais. Enquanto, em quarto lugar, os descendentes de Sete invocavam o nome do Senhor, tal como o próprio Sete, capítulo 4, versículo 26, ou seja, possuíam a comunhão com Deus, andavam com Deus, como Enoque, capítulo 5, versículo 22 e 24 de Gênesis. Acharam graça diante do Senhor, como Noé, capítulo 5, versículo 29, capítulo 6, versículo 8. Obtiveram testemunho de que agradaram a Deus e se tornaram herdeiros da justiça, que é a segunda fé. Hebreus capítulo 11, versículo 5 e o versículo 7. Eu estou falando isso para os irmãos, pode estar lendo lá depois, para que os irmãos entendam de uma vez por todas. Não é que eu quero obrigar você a crer como eu creio, a ler como eu leio, a andar como eu ando, mas o texto em si, o próprio texto está dizendo que Deus está tratando aqui com humanidade. Deus não está tratando com anjos espirituais. Ele está falando de humanidade. Então vamos ler isso, Fernando. Vamos ver se Deus está tratando com humanidade. Por mais que possa ser defendida essa crença nos anjos materializados, fazendo sexo com as filhas dos homens, então vamos entender quem foram os filhos de Deus e quem foram os filhos dos homens. Então nós temos que ir pelas pistas do texto e contexto para nós entender quem foram os filhos de Deus e quem foram os filhos dos homens. Então vamos lá. Vem comigo, canal Yahushua Reina para Sempre, passando esse conhecimento para que os irmãos entendam que a palavra é maravilhosa, que essa história é maravilhosa, e principalmente a história antes desse dilúvio que aconteceu literalmente e local. Porque Yahushua confirmou, assim como foi, 24 de Mateus 37, 38 e diante, assim como foi nos dias de Noé, casavam, davam-se casamento. Olha as palavras dele, casavam, davam-se casamento. Está falando de humanidade. Assim será a vinda do Filho do Homem. Lá no primeiro século, eles estavam lidando com humanidade também. Estavam casando, namorando. Eles estavam fazendo a mesma coisa. Enquanto eles estavam distraídos, veio a dinastia Flaviana e destruiu Jerusalém. Então, meus irmãos, venha comigo. Humanidade. Primeiro, humanidade. Capítulo 6 está falando de humanidade. E capítulo 6 de Judas, que não tem versículos, aliás, que não tem capítulo, mas todos os versículos que eles colocaram assim, pergaminho, é humanidade também. Por mais que ele cita o livro de Judas, eu já expliquei, fala ali dos anjos, caídos, mas pode, segundo eles, ter acontecido em outro momento, mas não nesse momento de Gênesis 6. Preste bem atenção, porque se aconteceu nesse momento, tem muita contradição e não tem veracidade o que Moisés ou outro autor disse. Os filhos de Deus e os filhos dos homens, quem são em Gênesis capítulo 6? Primeiro, nós temos que entender o Yiddish, nós temos que entender o Yiddish perto do hebraico e entender o que era o hebraico, o que as palavras significavam. Então, primeiro eu quero colocar vocês aí, você pode marcar aí, meus irmãos, fique à vontade. Olha, marque aí a palavra Elohim. Elohim, filhos de Deus. Então, marque a palavra Elohim. Fique à vontade. Elohim. Deus. E aí é que entra o Yiddish, que era próximo do hebraico. Capítulo 6, diz assim, versículo 1. Diz o epígrafe, ou o título, a corrupção do gênero espiritual.
angelical? Não. Há corrupção do gênero que? Adâmico, humano. Versículo 1. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a face da terra, lhe nasceram filhas. Homens, está falando aqui de dois povos. Está falando de duas sementes. Não aquela semente do Evangelho da Graça, né? Que diz que uns são filhos da perdição, da serpente, o outro é filho de Deus. Não, não é nada disso. Duas sementes humanas. Preste bem atenção, meus irmãos. E nasceram filhos e filhas. Versículo 2. Agora preste bem atenção, a palavra Elohim. Viram os filhos de Deus, viram os filhos de Elohim, Benem, Elohim. Essa é a palavra no original. Benem ou Benei. Eu não sou professor de hebraico, meus irmãos, nem de grego, nem de indiche, nem de aramaico, nem de arcaico. Eu conheço algumas palavras. A gente estuda. Benem, Elohim. Se refere muitas vezes a Benoém, Elohim, Adão. Homens. Adão. Então, viram os filhos de Deus, viram os filhos de Elohim, que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas a que escolheram. Vamos aqui, notou no primeiro tópico que diz, se o dilúvio aconteceu, Fernando, mas por que esse dilúvio aconteceu literalmente? Já afirmamos que aconteceu aqui na série. Agora nós vamos descobrir por que essa inundação aconteceu local, naquele mundo antes do dilúvio. Por quê? Por que Deus mandou águas, a inundação sobre aquele território? Por quê, Fernando? Para nós entender o porquê, temos que ler Gênesis capítulo 6. Temos que entender as palavras no originais. Temos que entender que ele está falando de humanidade. Olha só isso aqui, meus queridos irmãos. A palavra Elohim, ela tem 4 definições. A palavra Elohim tem 4 definições. 4 definições para esse nome. A primeira definição, preste bem atenção. Não quer dizer que Elohim, ela significa o Deus verdadeiro. Os filhos de Deus verdadeiro. Olha as 4 definições. A primeira definição da palavra Elohim, primeiro, marca aí. Deuses pagão. Deuses pagão. Primeira definição para esse nome Elohim, que está aqui em Gênesis capítulo 6. Aonde apareceu essa palavra Elohim, pela primeira vez? Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio, o Espírito de Deus estava sobre as águas. No princípio, Elohim, o Espírito de Elohim estava sobre as águas. Olha só, a primeira definição, deuses pagão. A segunda definição para esse nome Elohim aparece como o próprio Deus, como eu já falei em Gênesis capítulo 1, versículo 1 diante, ali. Ela tem um significado de o próprio Deus, o próprio Criador. Preste atenção. A terceira definição a este nome Elohim se refere a anjos. Anjos. A quarta definição e última significa, tem uma definição ali também de juízes, homens poderosos, juízes, homens poderosos. Essa palavra Elohim tem essas 4 definições. Ela pode significar deuses falsos, pagão, como Baal, no Antigo Pacto, colocando um exemplo. Ela pode significar o único verdadeiro Deus, o Criador.
e ela pode significar os anjos também, e ela pode significar homens poderosos, juízes, autoridades. Estou passando isso para que os irmãos entendam, para nós entender quem eram estes filhos de Deus que tomaram as mulheres para si, as filhas dos homens. Nefelins, gigantes no plural. Nafim, gigante no singular. Gigante. Então, Nefilim, gigante. Então, nós aqui já entendemos que tem 4 significados. Isso, Fernando, isso. 4 significados para o nome Deus. Título. Aqui, um adjetivo Deus, para nós entender. Yahweh. Tem 4 definições que significa deuses pagão, o único verdadeiro Deus criador e os anjos e juízes, homens poderosos, autoridades humanas. E qual é o sentido de Gênesis capítulo 6, quando ele diz qual é o sentido? Qual dessas 4 definições que você acha que é a verdadeira? Está falando de deuses pagãos? Está falando do único Deus? Está falando de anjos, como muitos acreditam no livro de Enoque, que se materializaram? Ou está falando de juízes, homens poderosos? Não é o que eu acho, aqui não é um achismo meu, pessoal. Nem um achismo falando assim, que eu acho que é um achismo, não. Eu estou lendo o texto, analisando o texto, contexto, e o texto e contexto do próprio capítulo 6 e dos capítulos anteriores mostram para nós que não era nem deuses pagãos, que não está falando do próprio Criador dele mesmo, e que não está falando de anjos, e que não está falando de anjos nem dele mesmo, do próprio Criador, o único, e nem de um Deus pagão, como fosse Baal. A interpretação textual aqui, meus irmãos, ele está falando dos próprios homens poderosos da terra. Ele está falando de juízes, homens poderosos da terra. Você está entendendo a humanidade que Gênesis está passando para nós? Por que, Fernando, você está falando isso? Aonde você tem essa base para dizer que Elohim não era anjos, não era Deus mesmo, o Criador, e não era um Deus falso? Tem 4 significados, 4 definições para esse nome. E que eram homens. Êxodo capítulo 22, versículo 8. Eu quero que os irmãos abram para mim rapidinho. Olha só, Êxodo capítulo 22, mais para frente um pouquinho, que é o segundo livro chamado a Torá, que eles chamam de Torá. É o segundo livro da lei. Acompanhe comigo aqui é a Bíblia, vamos lá para a Bíblia. Contexto, nós já lemos, capítulo 22, vamos lá, capítulo 22 de Êxodo, vamos ver o que diz aqui. Capítulo 22, versículo 8 diz assim, olha, para nós entender essa palavra Elohim, e que ali estava significando juízes poderosos, homens da terra, que existiam, olha só, versículo 8, diz assim: se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Olha só, meus irmãos, se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes. Olha, refere-se à humanidade. Ele está falando de humanidade, juízes, homens poderosos da terra. A palavra Nefilim, ou Nefli, como eu já falei a você, olha o que diz isso aqui. Viram os filhos de Elohim, os juízes, homens poderosos da terra. É isso que está lá no original.
nas codex que foram perdidas no tempo. Até se você perguntar a um próprio judeu de Israel atual hoje, ele vai falar que realmente são homens poderosos, porque ele teve acesso aos escritos mais originais do que nós na cópia do Almeida. E isso a gente respeita. Viram os filhos de Elohim, juízes, homens poderosos da terra, que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si as mulheres de toda que escolheram. Então, não foi os anjos, a palavra Elohim não foi um Deus pagão ali, não foi o próprio Criador, e não foi o que? Anjos. Que eles dizem anjos caídos, os demônios que eles colocam, né? Que viraram demônios depois. E que o livro de Judas diz que eles foram reservados para o juízo em cadeias eternas. Ué, mas se eles foram reservados para cadeias eternas, para o juízo ainda vai acontecer? Porque tem vários pregadores da graça ainda que acham que o juízo ainda vai acontecer. Porque tem um filho da perdição, tem o filho da salvação, tem os eleitos de Deus, e tem os escolhidos antes da fundação do mundo, então ainda há juízo. Então esses demônios estão aí. Não, meus irmãos, vamos para o contexto. E diz que eles tomaram mulheres para si. Então nós entendemos que os filhos de Deus eram os juízes, eram as autoridades, que Deus eram os filhos de Deus ali, os homens chamados ali poderosos. Olha o versículo de número, vamos continuar aqui, do 3. E então disse o Senhor, não contenderá meu espírito para sempre com o homem. Com quem? Com o homem. Com o espírito, não. Porque ele também é carne. Carne? Carne, Fernando. Porém, os seus dias serão 120 anos. Por que Deus falou isso? O espírito de Deus ficaria com o espírito do homem durante o quê? A construção da arca. Que até a construção da arca, o Espírito de Deus estaria com os espíritos dos homens. E como é que fica esse negócio então, Fernando, de filho da perdição, que não tinha Espírito de Deus, cada um não tinha Espírito de Deus? Mas se o próprio texto está dizendo que o Espírito de Deus ficaria com o homem até 120 anos. Por quê? Quando construísse a arca, a carne, a alma ia morrer. Você está entendendo, meu amado? Entenderá, versículo 13. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem. O Facher, né? Porque ele também é o quê? Carne. Está falando de humanidade. E os seus dias serão o quê? 120 anos. Por quê? Até os 120 anos ia ser construída a arca, não é? E aí é que entra o versículo 4 para nós entender esse negócio de anjos caídos que se materializaram, que fizeram sexo com as mulheres. Mas aí o versículo 4 diz, é bem claro. Havia naqueles dias o quê? Gigantes, nefelins. E ele diz, na terra, olha, vírgula, existia antes dos filhos de Deus coabitarem, se relacionarem com as filhas dos homens. Estes gigantes, o que, Fernando? Já existiam. Então nós temos que tomar muito cuidado, meus irmãos. Por quê? Porque o mundo antes do dilúvio é um mundo desconhecido. E diz que estes nefelins já existiam na terra. Eles já estavam lá antes dos filhos de Deus, antes de Elohim,
os homens poderosos, juízes da terra, se relacionarem com as filhas dos homens. Vamos entender lá na frente quem era a filha dos homens. Já entendemos que os filhos de Deus eram os juízes, os homens poderosos que já existiam. Eles já existiam, meus irmãos. Não que vieram a existir depois da relação sexual. Eles já existiam. E quem eram estes? E ele diz, quem era estes? Quem era, Fernando? E havia naquele dia gigante na terra, e também depois, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas geraram filhos, depois de se relacionarem. Estes eram os valentes que houve na antiguidade. Os homens, não os anjos, não os anjos caídos. Os homens de fama, mulher e homem. Eles já existiam, meus irmãos. É bem claro o texto de Gênesis. Eu creio que Moisés é bem claro. Eles já existiam em 2 capítulos anteriores de Gênesis. Eles já existiam, eles foram dotados na ciência. Eu acredito aqui, meus irmãos, que a primeira autoridade, falando assim, hoje, para vocês entenderem, que a primeira política que houve, que a primeira democracia que houve, que a primeira constituição que houve, terrenamente falando, foi dos descendentes de Caim. Vocês já pegaram aí quem eram os homens de fama? Quem eram os juízes da terra, os homens poderosos da terra? Vocês já pegaram, meus irmãos? Quem eram esses homens? Que os filhos de Elohim coabitaram com estas mulheres formosas, bonitas da terra, filhas de homens poderosos, filhos de juízes que estavam na terra, filhos descendentes de Caim. Então nós vamos no texto. É uma coisa aqui, meus irmãos, que aparece para nós aqui, para nós entender os filhos de Deus, não os filhos da perdição, pregadores do evangelho da graça. Filhos dos homens e filhos de Deus. Os filhos de Deus coabitaram com as filhas dos homens. Relacionaram, fizeram sexo, tiveram filhos e filhos. E está aí o motivo, quer dizer, não filhos da perdição, como é ensinado. Os descendentes de Caim, descendente da serpente, sem espírito. Não, filhos dos homens, juízes. Eles eram juízes, os descendentes de Caim, juízes, eram poderosos. Aonde está escrito isso, Fernando? Capítulo 4 de Gênesis. Vamos lá. Porque estamos texto e contexto. E diz assim. Vem um sinal. Depois é outra coisa que eu quero falar isso para os irmãos. Aparece o sinal ali que Deus coloca em Caim. Por nós vamos estar falando outro assunto. Olha o que diz isso aqui. A gente vê ali a consequência dele, que acontece depois que ele mata biologicamente o seu irmão, Abel. E Deus tem uma compaixão com esse filho aqui da perdição, segundo os irmãos em graça aí, que pregam o evangelho da graça, que não era, nunca foi filho da perdição. Deus tem a compaixão
daquilo que ele fez. Deus perdoa, ama, coloca uma marca para que ninguém mate ele, faça nada com ele de mal. E aí ele vem narrando, ele vai falar da terra, que a terra agora, por causa da maldade da carne dele. O versículo 15 diante diz, olha, capítulo 4, versículo número 15, descendentes de Caim, os juízes poderosos da terra. Por quê, Fernando? Porque está escrito, meus irmãos. O Senhor, porém, disse-lhe, portanto, qualquer que matar Caim, 7 vezes será castigado. E pôs um sinal em Caim para que não ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor e habitou na terra de Note. É um mistério que aqui muitas pessoas não entendem. Mas aqui ele habita nessa terra, mas essa terra já está habitada já, meus irmãos. Essa terra de Note já tinha gente lá. E os livros confirmam, os livros apócrifos, que eram as próprias irmãs. Eram as próprias irmãs. Eram os descendentes. Eram os descendentes. Eram os irmãos ali. Era chamado o tempo da inocência, do tempo antediluviano. Meus irmãos estão entendendo? Do lado do oriental do Éden. E conheceu Caim a sua mulher. E ela concebeu e deu à luz a Enoque. Esse Enoque não é o filho de Sete. É filho de Caim. Olha só como isso aqui é interessantíssimo. Essa genealogia que muitas vezes eu preguei, ensinei, falei que a Bíblia não mostra a genealogia de Caim, porque Caim era filho da perdição, que matou seu irmão, era perverso, era do maligno. Nós temos que entender essas coisas, meus irmãos. Porque Pedro falou que era do maligno. Mas aqui ele está narrando, está sendo bem claro o que Deus fez com Caim. Porque Caim, ele era ruim no seu entendimento, ele não tinha uma espiritualidade, ele era um homem que não tinha um entendimento de Deus, que não tinha espiritualidade, não era um filho espiritual, ele era um filho carnal. Que eles chamam aí de filho da perdição, descendente da serpente, do lado mal de Adão. Oh, meus irmãos. O negócio está forte, né, irmão? Mas Deus foi maravilhoso com ele. Mostrou a consequência que ia acontecer com ele. Mas mesmo assim ainda colocou um sinal. E saiu Caim diante da face do Senhor, e habitou na terra de norte, ao lado do oriente do Éden, e conheceu Caim sua mulher, e ela concebeu e deu à luz a Enoque, e edificou uma cidade, e chamou pelo próprio nome de Enoque. 18. E Enoque nasceu Irade, Irade gerou a Mejejuel, e Mejejuel gerou a Matasazuel, e Matasazuel gerou a Lameque. Versículo 19. E tomou Lameque para si 2 mulheres. O nome de uma era Ada e o nome da outra Zilá. Olha aí, até a poligamia, que é chamada aí poligamia, homens que casam com várias mulheres, 2, 3, 4 mulheres, que tem esse costume ainda na Arábia, ainda por muitos. Foi eles que começou o filho. Olha só quem começa, Lameque começa a poligamia. Você está entendendo? Não é o anjo que dá o conhecimento, que se materializa e vem no mundo antediluviano, ensina os homens a fazer sexo, a casarem, a amarem, a ter ciência. É eles mesmos, porque eles foi o filho de Adão que matou seu irmão Caim, que matou seu irmão Abel. Era inteligente, era a inteligência de Deus. Eles tinham eternidade, meus irmãos, eles tinham eternidade do seu pai Adão. E tomou Lameque para si 2 mulheres, e o nome de uma era Ada, e o nome de outra Zilá. E Ada deu à luz a Jabal. Este foi o pai dos que habitavam em tendas e tem gado. Está falando o que de humanidade? Olha, homens, eles começaram a ter gado. Olha aí.
E o nome, versículo 21, o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. O anjo desceu e ensinou eles a tocar harpa e órgão? Materializou? Não. Versículo 22. E Silá também deu a luz a Tubal-Caim. Olha só, vírgula. E diz mestre. Mestre. Superior. Está falando superior, inteligente. Mestre de toda obra de cobre, ferro. Olha. Descobriu ferro, cobre. Trabalhava, formava o ferro, formava o escudo, formava a lança. Foi o anjo que desceu e materializou e deu esse entendimento? Ensinou eles? Não. O texto não está dizendo isto. Isso é forte, hein, irmãos? Toda obra de cobre de ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. E disse Lameque às suas mulheres, Ada e Silá, as duas mulheres, que ele tinha, ouve a minha voz. Vós, mulheres de Lameque, escutai as minhas palavras, porque eu matei um homem, porque me feri, e um jovem por me pisar, porque 7 vezes Caim será castigado, mas Lameque 70 vezes 7. Olha aí. Aqui está falando de filhos que não tinham algo espiritual. Eram filhos de Deus. Para com essa hipocrisia, essa heresia. Eu vou falar. Eu falo pelo Espírito. Caim, os seus filhos, tinham o Espírito de Deus. É tão tanto que eram inteligentes. Tão tanto que criaram, que observaram, que cuidaram de gado, que foi fazendeiro, que foi juiz, que trouxeram uma democracia, uma constituição na terra antediluviana. Matavam porque eram carnais, não tinham entendimento de Deus. Por isso, filhos dos homens. Olha a palavra, filhos dos homens, filhos de Caim, mas não filhos da perdição. Você está entendendo, meus queridos irmãos? Eles eram riquíssimos. Tem um livro apócrifo, eu não vou entrar nesse assunto, que fala da família deles, que era um povo que vivia num monte. Um povo que criava muitas coisas, que era inteligente demais. Eram os homens mais inteligentes do mundo antediluviano. Eram os filhos de Caim. Isto é um tapa na testa, na cabeça daqueles que dizem que eram os descendentes da serpente. Já tinha Caim. Caim já tinha uma irmã, Enote, na terra de Note, local. E agora, no capítulo de número 4, em versículo 25, vai nascer os descendentes que tinham espiritualidade. Não que eram eleitos e eleitas, mas que tinham espiritualidade, que entendiam que Deus entrava e saía, que acreditavam, que tinham fé, que tinham esperança. Por isso que eu falo, meus irmãos, quem tem fé, quem tem esperança, acredita em Deus, confia em Deus. Assim foram os descendentes de Sete, que eles buscavam a Deus, enquanto os filhos não espirituais não buscavam. Não é porque eles não buscavam, Caim não buscava a Deus, que era filho da perdição, que morreu, acabou tudo, não tinha Espírito de Deus. Versículo de número 25 do capítulo 4 de Gênesis.
E tomou Adão a conhecer a sua mulher. Tornou Adão a conhecer a sua mulher. E deu luz a um filho, chamou seu nome Sete, porque, disse ela, Deus me deu outro filho em lugar de Abel, porquanto Caim matou. E a Sete também nasceu um filho, e chamou seu nome Enos. Enos e Sete. Então começou a invocar o nome do Senhor. Os filhos espirituais, os filhos do capítulo de número 6, os descendentes de Sete e os descendentes de Enos. Enos e Sete. E viram os filhos de Deus, e viram os descendentes de... É assim que está escrito no original. E viram os filhos de Sete e Enos, os filhos de Caim. E viram os filhos de Sete e Enos, as filhas de Caim, que eram formosas, bonitas, que eram filha dos homens, poderosos, juízes da terra. Elohim. Contra fatos não há argumento. Contra fatos não há argumento, meus irmãos. E nós agora entendemos, chegamos a uma conclusão, que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete mais Enos. E os poderosos juízes, os filhos de Caim. É a humanidade. E o meu espírito não estará mais com o homem. Eis que o homem, eu não vou. Olha o que Deus está dizendo, meus irmãos, isso é bem claro. É chegado o fim de toda carne. Local, não mundial. Chegado o fim de toda a carne. O gênero humano. E aí eu termino agora dizendo para vocês do canal Yahushua reina para sempre. Por que, Fernando, Deus mandou o dilúvio sobre aquele mundo antediluviano, chamado assim? Porque os filhos espirituais de Deus se uniram com os filhos carnais de Deus e se relacionaram e tiveram filhos, e cresceu bastante, se multiplicou os descendentes de Caim e os descendentes de Sete e Enos, e multiplicou a terra, encheu a terra, cresceu bastante. Porém, os espirituais começaram a perder suas espiritualidade, começaram a ser maus. Deus não entrava mais e não saía mais da vida dos filhos de Sete, de Enos. E Deus viu que os filhos dos homens de Caim, que eram carnais, eles estavam levando, seduzindo os filhos de Sete, de Enos ao mal, a praticar o mal, a fazer violência, a matar, como os filhos de Caim matavam, e foi misturando, foi o merticismo. E aonde há o merticismo, aonde há a espiritualidade e a carnalidade, Deus não habita. Foi esse o motivo que Deus disse e encontrou no meio dos descendentes de Caim e de Sete, de Enos, Sete e Caim. Deus encontrou um homem chamado Noé, que buscava a Deus, porque enquanto eles não tinham se relacionado, enquanto os filhos de Deus não tinham coabitado com as filhas dos homens, os descendentes de Sete e Enoque, eles invocavam o nome do Senhor. Você está entendendo, amado?
texto e contexto, sem rodeios, lendo, entendendo o texto. E aí, eu termino agora. Eu quero vir com outra série, que tá maravilhoso, meus irmãos. Eu termino a série. Vou terminar, acho que vou fazer mais uma parte, tá muito bom. Vou fazer mais uma parte. Olha o que diz isso aqui. Então disse Deus a Noé: o fim de toda a carne é vindo. Então quem acaba? Quem é, Fernando? Quem acaba? A carne. Que o espírito volte a Deus e o pó volte à terra. É chegado o fim de toda a carne e é vindo perante a minha face. Olha, o fim de toda a carne é vindo perante a minha face, porque a terra está cheia do quê? De violência. Os filhos espirituais se uniram com os filhos carnais e praticou o quê? Maldade, perversidade. Aquilo que os descendentes de Caim faziam. Você não vê a história? Matou seu irmão Abel. Aí veio o filho dele, Lameque, e matou um jovem porque estava no trabalho. Aí matou outro porque pisou nele. Tá vendo? Você está entendendo, amado? E eles se corromperam, perderam a espiritualidade. E Deus diz: chegou, agora eu vou mandar água. Vou limpar a terra. Enquanto eles se corromperam, tinha um que estava temendo a Deus, ó, que estava buscando a Deus no meio daquela geração perversa. Tinha um que estava buscando a Deus e seu nome era Noé. Não perca, voltarei. Um abraço a todos.